Olá, todo mundo. Boa noite. Vamos ver se a gente entra aqui na página. Às vezes demora uns minutinhos para a gente saber que está ao vivo, mas eu acho que já estamos aí. Pronto. Então, eu quero dar as boas-vindas a todo mundo aqui na minha página, porque eu fiquei meio como anfitriã da página, mas quem vai realmente nos acompanhar nisso tudo é a Roselaine e a Lisley, e eu vou passar a palavra para elas. Ok, boa noite, pessoal. Bem-vindos a esse encontro psi, é um prazer tê-los conosco. Eu sou a Roselaine Sônego, psicóloga clínica, especialista na abordagem sistêmica familiar. Trabalho também na área de desenvolvimento humano e sou MDRista, com muito prazer. Tenho o prazer, então, de apresentar também, que vai estar mediando essa conversa conosco, a Lisley Campitelli, que é psicóloga clínica, também MDRista, mestranda em psicologia clínica cognitiva, e ela é gestora do Psycho aqui no Brasil. E nós duas vamos mediar o diálogo dessa noite com dois convidados muito especiais, e a Lisley vai falar para a gente um pouquinho, então, antes disso, o que é o Psycho, que você é a coordenadora aqui. Boa noite a todos, obrigada, Roselaine. Então, a Psyson é uma plataforma internacional de atendimento psicológico online, né? E existe já há vários anos, juntamente com a Ministry Care Line, é hoje a maior plataforma de psicologia online com profissionais que professam a fé cristã. Os nossos profissionais de saúde mental, eles se caracterizam por compreender e valorizar os princípios espirituais das pessoas que se conectam. Ok, Lisley. Nessa noite, nós vamos colocar em pauta dois temas muito importantes para a psicologia e para a psiquiatria. Tanto na prática clínica, como em outros espaços de atuação dos profissionais de psiquiatria e psicologia, é importante a gente compreender a dimensão da espiritualidade, porque é uma dimensão que constitui a nossa humanidade, um aspecto essencial do nosso existir. Por outro lado, nós temos que também o tema sobre adventos adversos que causam os traumas, eles colaboram para acentuar ou eliciar transtornos psíquicos e podem afetar também a espiritualidade, ou ser até uma resposta aos conflitos dessa existência humana. Infelizmente, na psicologia, por muito tempo, no meio acadêmico, esse tema espiritualidade ele foi relegado, deixado um pouco de lado, perdeu seu lugar de honra, eu diria, pelo viés da ciência, que considerava não pertinente, não científico. E, por vezes, esse tema traz bastante dor de cabeça para a gente. Há uma polarização, as pessoas, às vezes, reduzem o tema da dimensão espiritual, da espiritualidade, simplificada num discurso psicológico, como a espiritualidade fosse algo mágico, supersticioso, e outras vezes também se confunde a espiritualidade com a religiosidade. E aí, nesse cenário todo, nessa noite, nós queremos, então, apresentar duas pessoas que possuem uma trajetória de vida dedicada à psicologia clínica, que defendem uma psicologia integrativa e que consideram a dimensão espiritual como sendo essencial, que é a doutora Esli Carvalho e o mestrando Néstor Bruno. A Esli é psicóloga, presidente da Trauma Clínica, o que possui um rico trabalho também de psicodrama e MDR, é PhD na em psicologia pela California Coast University, tem muitos projetos em vários países, autora de várias obras, como, por exemplo, Cure o Seu Cérebro, Cure o Seu Corpo, Curando a Galera que Mora Lá Dentro, Ruptura e Reparação, entre outras obras. Atualmente ela mora em Brasília e promove a formação de psicólogos MDR. É presidente do Grupo Trauma Clínica, que faz o atendimento clínico. Publica livros por sua própria editora também, oferece um programa de mentoria no licenciamento de metodologia Trauma Clínica e coordena o trabalho da Praça do Encontro, onde vocês estão aí nos acompanhando, que é uma organização cristã dedicada a ajudar as pessoas a vencerem assim os desafios que a vida nos apresenta. Queria que você, Lisley, apresentasse um pouquinho também o nosso segundo convidado da noite,
que é o nosso amigo Nestor. Fale um pouquinho aí para a gente. Parece que travou. Eu acho que ela está congelada. Aí, nós perdemos ela. Perdemos? Eu Quem vou sabe? apresentar então, eu apresento. Apresenta, daqui a pouquinho ela volta. Ok. Nestor, seja muito bem-vindo aqui conosco nessa noite. Nestor Bruno, ele é psicólogo clínico e pastor. Começou seus estudos de psicologia e teologia na África do Sul e os finalizou na Universidade Adventista del Plata, na Argentina. Realizou estudos de pós-graduação na Inglaterra e nos Estados Unidos. Trabalhou na Argentina, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos e atualmente reside em Ohio. Ele é mestrando em terapia integrativa, e terapeuta clínico certificado também em MDR, e desde 2016 ele é presidente do Psaison, que tem ali mais de 300 profissionais e quase 8.000 pacientes ao redor do mundo. Ele serve mais ou menos hoje a 4.800 famílias nos Estados Unidos e Canadá e atua no Comitê Executivo Internacional de Psicologia, uma rede que tem centenas de psicólogos cristãos de diferentes países, e ele é autor de 2 obras também, Histórias Íntimas do Fazer Clínico, e meu espanhol aqui não é muito bom, e La Terapia del Padre Nuestro. Seja muito bem-vindo, vocês dois. E eu gostaria, Sli, que você fosse a primeira a nos dizer um pouquinho, por ter aceitado esse convite, que você fale brevemente de onde você fala, o que é a Trauma Clinic, sobre o seu trabalho, a sua missão. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Legal. Eu estou falando de Brasília, né? Agora já faz 13 anos, que eu acho que assim, é o máximo que eu já morei num lugar só, na minha vida inteira. E me sinto arraigada aqui bastante, e meu marido aposentou e a gente acabou ficando por aqui. E nesses anos todos a gente foi formando a Trauma Clinic, que é uma organização dedicada ao trabalho de recuperação emocional, né, do trauma, especialmente com as abordagens de reprocessamento como MDR e também com o Brain Spotting. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei a dar treinamento de MDR em 2004, mas quando eu cheguei em 2006, não tinha supervisores, não tinha livros, não tinha realmente quase nada para a gente poder dar esse treinamento e essa formação. Então, a gente acabou formando a Trauma Clinic Edições para podermos traduzir, escrever e publicar tanto autores estrangeiros quanto os autores, né, brasileiros. Então, foi um pouco assim que saiu. E aí eu tenho, assim, a clínica em si, e toda a parte de formação em MDR, pela MDR Treinamento e Consultoria, e hoje já demos formação para mais de 3.000 MDRistas, e quero dar os parabéns tanto para você, Lisley, quanto para você, Roselaine, que eu sei que vocês acabaram de terminar o módulo 2 e estão se recebendo hoje, né, há 1 hora atrás, né, como umas mais novas MDRistas aqui do Brasil. E isso é a primeira turma de adventistas, né, que nós formamos aqui. Então, eu estou muito contente com isso. E quando eu comecei a faculdade de psicologia, muitos anos atrás, em Porto Alegre, esse negócio de espiritualidade era um negócio muito complicado, a gente tinha que ser ateu para prestar cientificamente. Mas eu sempre tive uma ideia e uma postura diferente pelas minhas crenças, pela minha formação, pelas minhas convicções. E depois de ir morar no Equador em 1990, conhecer meu esposo, a gente se casou e tudo, devagarinho eu fui formando, então, uma organização cristã muito pequenininha, chamada Praça do Encontro, que é onde a gente se encontra consigo, com o próximo e com Deus. E damos formação em aconselhamento pastoral, formas de psicodrama para a igreja e toda uma série de retiros e formações para as pessoas desde uma perspectiva cristã. Fizemos muitos encontros, muitos seminários na América Latina, comecei muito mais o trabalho em espanhol, né, do que em português, e agora que o meu trabalho clínico está mais arraigado, eu estou voltando a retomar mais uma vez esse trabalho ministerial, que é um trabalho pastoral mesmo, de apoiar o trabalho da igreja, apoiar as pessoas de fé, né, e como a gente pode resgatar essa parte emocional, né, a recuperação emocional das pessoas de uma forma científica, mas dentro dos princípios bíblicos.
Ok. A nossa amiga Elisei saiu novamente? Ela está na luta com essa Está na internet. luta. Ai, Vamos com isso, né, Esli? vamos comigo. Néstor, muito boa noite. Agradecemos a sua presença também nessa noite. Queremos que você também fale um pouquinho para nós sobre o seu trabalho, a sua missão. Fale aí para a gente, pessoal te conhecer. Muito obrigado, Roselaine. Um abraço muito grande a essa gente boa, gente fina, que está aí se conectando online. Uma bem-vinda para esta palestra, esta fala que vamos fazer junto com a Esli. E um prazer aqui desde Ohio, com toda a pandemia, todo o problema que estamos tendo, fazer algo juntos que seja para servir melhor as pessoas que estão sofrendo em dificuldade. Assim que um prazer. Meu trabalho, basicamente, eu trabalho no consultório, terapia de grupo, e fazemos a direção do Saison. Saison é uma plataforma internacional que oferece terapia com terapeutas cristãos. Temos agora uns 400 profissionais, uns 8.000 pacientes de diferentes partes do mundo. E aqui nos Estados Unidos trabalho em Ministry Care Services, que é um serviço especial para pastores e as suas famílias, religiosos, pastores. Temos uns 5.000 pastores e suas famílias que servimos, apoiamos aqui nos Estados Unidos e Canadá. Así que un prazer compartilhar este tempo juntos e queremos que seja de uma bênção. Obrigada, Néstor. Olha, o seu tema dessa noite é espiritualidade no processo de psicoterapia. Conta pra gente um pouco e pontua para nós por que você entende a espiritualidade que deve fazer parte no processo de psicoterapia. O que a literatura fala sobre isso? Por que a psicologia deve se preocupar com essa dimensão? Uhum. Eu tenho aqui um PowerPoint para compartilhar algumas coisas com vocês para fazer a resposta a essa pergunta. Você gostaria que eu comece com o PowerPoint ou gostaria que falemos alguma outra pergunta também? Como fazemos? Como você ficar à vontade, pode dar Okay. continuidade. Então, eu vou fazer a contestação utilizando o PowerPoint e você também depois vai me perguntando o que você quiser. E se eu falo alguma coisa que está muito, muito errada, você me fala também. Você está ferrado, mestre, alguma coisa. Tá bom. Então, vou compartilhar agora aqui a tela para compartilhar com vocês o PowerPoint. Vamos ver de todos. Ok. A tecnologia aí ficou. Muito bem. Então, a espiritualidade no processo da psicoterapia. Esse é o tema importante que hoje estamos compartilhando e pensando juntos. Aqui vocês podem ver uma moeda de Jano. Jano é o deus dos começos e finais. Por que eu estou aqui mostrando para vocês esta moeda? Porque vamos tentar falar de como fazer para mirar, para olhar em duas direções. Mirar na direção da CENSA, da APA, em 1976, a APA, American Psychological Association, começou o estudo profissional, científico da religião. Então, vamos a olhar para essa perspectiva e também para olhar para a perspectiva da igreja, do crente, da pessoa que tem fé. E, como vocês aí conseguem olhar no centro, você tem um cilindro e, dependendo da perspectiva que você olha para o cilindro, a sombra é diferente.
E qual é a verdade? A sombra do quadrado ou a sombra do círculo? Qual é? As duas são verdades, as duas são importantes. E o sujeito, o ser humano, precisa de uma perspectiva que faça a inclusão da dimensão espiritual na terapia, porque é uma dimensão que está presente sempre. Olha aí para essa... Esta foi uma campanha publicitária, de propaganda, não sei bem como fala em português, que a Colgate fez há um tempo atrás. Que é o que chama a sua atenção aí na foto que eu coloquei na tela? A primeira vez que eu olhei, eu falei, o que aconteceu aí no sorriso do senhor que aparece aí na foto? E fiquei aí olhando. A primeira coisa que chamou minha atenção foi, aí tem um vegetal, não sei o que, né, no sorriso. Agora, tem alguma outra coisa, vocês que estão olhando para a foto, que chama a sua atenção? Eu vou perguntar aqui a minhas amigas, aí a Esli, a Roselaine, Lisley, tem alguma outra coisa que chama a atenção aí? Eu vi. A moça da esquerda tem 6 dedos. A mão do casamento. Olha aí, a moça da esquerda tem 6 dedos na mão. Agora, isso pode ser uma questão que fica sem ser percebida. Nós não prestamos atenção, porque o sorriso do rapaz chama toda a atenção. Mas é muito importante. A mão é muito... Agora, a próxima foto. Olha aí, já temos o treinamento da primeira. Que coisa aqui está ferrada, não é normal. Esse braço tá mais, né, Nestor? Esse braço tá sobrando ali em cima. Essa mão. Está sobrando. Tem um braço aí na cima que não sabemos de quem é. Apareceu aí na cima, muito creepy, o braço na cima. Agora, eu estava fazendo isso aqui com um grupo, uma terapia do grupo, e uma pessoa aí do grupo falou direitinho, falou a mão da menina ou de alguém está ferrada. Eu olhei para ele porque eu somente coloquei a foto e ele imediatamente reconheceu o ferro. Eu falei para ele, como é que você conseguiu tão rápido distinguir? Ele me falou, eu sou polícia. E o polícia sempre foi treinado para olhar as mãos. As mãos são perigosas. Ou seja, que o polícia estava olhando para as mãos, porque isso era o mais importante para ele. Seu treinamento fez ele dar a prioridade às mãos. Uma pessoa como nós, que não foi treinada para isso, não percebia tão rapidinho o braço aí no ombro do rapaz, que não tem jeito. Como é que colocaram aí? Então, quando nós, como profissionais da saúde mental, temos que treinar nossa mente para também perceber as necessidades espirituais e fazer uma inclusão dela na terapia, pero sempre desde um ponto de vista profissional da psicologia. Então, um dos jeitos que temos para fazer a integração da ciência, da psicologia e da fé, da espiritualidade, é começar fazendo psicoeducação. Então, vamos falar somente de 2 coisas hoje, essa é a primeira. A psicoeducação tem que ver com fazer uma explicação para o paciente de como trabalhamos.
Olha aí o gráfico que eu coloquei, tá? Nesse gráfico, podemos começar onde você quiser. Pode começar com a parte emocional, com as cognições, com a parte comportamental, as ações, ou a parte espiritual. O paciente que chega procurando ajuda, ele vai fazer a eleição do que ele precisa. Muitas vezes começamos com a dimensão emocional. Por exemplo, o paciente está sem esperança, com uma depressão, começamos o trabalho aí com as emoções. E para trabalhar com as emoções, utilizamos os pensamentos. Se temos pessoas aqui assistindo que trabalham de uma perspectiva cognitiva, comportamental, trabalhamos com as cognições. Agora, se eu tenho uma cognição, um pensamento positivo, a emoção que vou ter, como vai ser? Se eu começo a pensar no futuro, de um jeito com esperança, melhor, as emoções vão ser positivas também. E se agora que eu estou pensando no futuro de um jeito melhor, com mais esperança, ficando mais tranquilo, você acha que esse pensamento positivo sobre o futuro e essa emoção positiva vai trazer um comportamento positivo? Provavelmente. E esse comportamento positivo pode trazer algo positivo à espiritualidade? Pode ser. Se uma pessoa começa a fazer exercício, e começa a fazer uma caminhada na manhã, tranquilo, começa aí o exercício, espiritualmente, provavelmente também se senta melhor, senta mais vontade de fazer uma conexão com Deus, uma oração. Agora, começamos com a emoção ou com a cognição e afetamos todas as demais coisas, todas as demais dimensões. Agora, eu posso começar com a parte comportamental. Eu estava visitando um paciente aí no hospital. Quando entrei no quarto dele para ter uma sessão, um avaliamento, ele falou: por favor, não quero falar, eu estou muito triste, isso que eu não quero falar. Eu falei para ele: muito bem, tranquilo, mas hoje é um dia tão bom, um dia com sol, muito lindo. Aqui em Ohio, estamos no verão, e é um dia muito, muito lindo. Eu falei para ele: você gostaria de ir para o parque com o senhor? Vamos juntos, sentamos no parque, e somente eu vou acompanhar você para o parque. Ele olhou para mim e aceitou. Fomos para o parque, sentamos juntos, somente ficamos lá. O sol, o vento, o verde. E depois, uma meia hora, ele começou a falar. Então, aí, o começo foi comportamental, que levou a pessoa a sentir melhor a emoção. E a emoção levou a pessoa a pensar: eu acho que posso falar com o rapaz que está aqui, sentado ao meu lado. Ele começou a falar. E tivemos uma fala que tinha que ver também com a espiritualidade. Então, você pode começar de qualquer jeito, mas você tem que transmitir isso para o paciente, para a pessoa, e falar: olha, aqui vamos trabalhar com a emoção, mas a emoção vai afetar, vai ter uma influência nos pensamentos, nas suas ações, também na sua espiritualidade. Pode ser que trabalhemos a espiritualidade. Essa espiritualidade vai ter uma consequência nas outras dimensões. Agora, tudo isso, a emoção, as cognições, comportamental, o espiritual, tudo está num contexto. O contexto é social. Sempre o social vai afetar tudo, o espiritual também. Se a pessoa está sendo através de um divórcio, se a pessoa não tem amigos, está sentindo muito sozinha, o contexto social, a rede de
de apoio é muito importante e vai afetar todas as dimensões. E outro contexto importante para a espiritualidade, para todas as dimensões, é o contexto neuroquímico. Muito importante, porque o contexto neuroquímico vai afetar como a pessoa está sentindo, pensando, fazendo e também a espiritualidade e a fé. Eu me lembro, quando eu começava a trabalhar com pacientes, um paciente que, pastor, ele se sentia muito culpável, com muita dívida, e ele sentia que Deus estava muito longe. Aqui no peito, uma sensação de angústia, Deus muito longe. E eu enviei ele para um psiquiatra. O psiquiatra começou a dar para ele uma paroxetina, uma droga para a depressão. 3 semanas depois, a espiritualidade, que para ele estava na crise, ficou boa. Ele ficou com vontade de conectar com Deus, começar a orar. Ou seja, que é muito importante o contexto neuroquímico do paciente, da pessoa, que vai afetar, vai ter uma influência em todas as outras dimensões que aqui colocamos. Então, um jeito de fazer a integração, espiritualidade, psicologia, é fazendo psicoeducação e fazendo explicação para o paciente que todas as áreas são muito importantes. E se trabalhamos qualquer delas, vamos estar fazendo uma influência em todas as demais. Muito bem, eu vou mirar aqui para a hora, tem uns minutos mais. Alguma pergunta até aqui? Nestor, eu queria fazer uma pergunta assim. Há um assunto que ele é bastante comentado por você e por vários autores, que é sobre a imagem afetiva que a pessoa tem de Deus, né? E eu queria saber qual que é a relação dessa imagem afetiva com transtornos de ansiedade, depressão e outros. De que maneira essa relação a gente pode utilizar o fator espiritualidade no processo terapêutico? Muito obrigado, Lisli, porque agora a segunda modalidade ou forma que podemos fazer a integração com a espiritualidade que eu tinha para falar, olha aí, é como trabalhar a imagem psicológica de Deus. Essa é uma das maneiras mais completas de integrar a espiritualidade na terapia, no processo da psicoterapia. Então, vamos falar disso, então, porque a imagem psicológica de Deus, ainda os ateus, se fala assim em português, ateus, as pessoas que não creem em Deus, ainda os ateus, eles têm uma imagem psicológica de Deus. Que eu posso pensar que se eu tiver a mesma imagem, eu também seria ateu. Só que eu acho que temos muitos ateus que são ateus saudáveis, porque a imagem de Deus que eles estão rejeitando é uma imagem muito, muito negativa. Então, um ateísmo saudável, eu falo assim, desse jeito. Então, a imagem de Deus é muito importante, Lisley, porque temos uma contradição, muitas vezes, com os pacientes, entre o sentimento e a crença. Okay? Vou dar alguns exemplos. Algumas frases de meus pacientes. Ana Lia falou o seguinte: eu sei que Deus é misericordioso e perdoador, mas não sinto que Ele possa perdoar isso. Essa é a Ana Lia falando sobre a sua compulsão à masturbação, um transtorno obsessivo-compulsivo. Então, ela falava, eu sei que Deus é perdoador. Eu sei a cognição, a crença, mas eu não sinto que Ele possa perdoar isso. Outro exemplo. Eles me dizem que eu sei, e eu sei também, que Deus é um Pai amoroso. Eu entendo como Ele é amoroso, mas quando eles dizem Pai, não o suporto.
eu não posso evitar. Essa é a Irene, 44 anos, falando uma história de abuso por parte de seu pai. Então, quando falavam de Pai Nosso que está no céu, não posso evitar, não suporto, ela falava. Mais um exemplo. Um pastor, 46 anos, todos os nomes aqui foram trocados, por suposto. Toda a minha vida eu preguei sobre o amor e aceitação incondicional de Deus. Mas, no fundo, eu sempre sinto que estou perdendo algo, que não consigo relaxar, que não é suficiente. Eu acho que eu nunca realmente me senti em paz com Ele. Um pastor, 46 anos, com uma depressão. Então, aqui vemos a contradição que temos entre a crença e o sentimento. Vamos acabar com esse exemplo último. Leandro, um tripulante com uma AMS godistônica, ele falava: eu não sei o que pensar de Deus. Sempre me ensinaram que me ama, mas eu não acho que ninguém pode me amar. Leandro, com muita rejeição, muitos problemas sociais, especialmente na sua igreja, falava isso. Então, que é a imagem psicoafetiva de Deus que você perguntava, Alice? Que é isso? Aqui coloquei 3 coisas que não é, ok? Não é o conceito de Deus, a compreensão doutrinal, uma definição teórica, as crenças que temos. Isso não é a imagem psicoafetiva, psicológica de Deus. Tampouco é uma representação, também não é uma representação gráfica, também não é a reflexão das características divinas no ser humano. Então, o que é? Tá? A imagem psicoafetiva de Deus, aqui está a definição. É a experiência afetiva que o indivíduo tem de Deus ou sua representação mental interna. Tá bom? A experiência afetiva. Eu posso falar, eu acho que Deus é omnipresente. Eu creio que Ele é. Mas eu não sinto que Deus está comigo agora. Eu acho que Ele está muito longe. Tá? Minha crença, Deus é omnipresente. Mas eu acho, minha sensação é que Ele está muito longe. E o psicólogo trabalha com a sensação, com a emoção, com essa imagem psicoafetiva de Deus. Não com a doutrina, não com a crença. Como trabalhamos com essa imagem psicoafetiva de Deus? Muito importante entender como ela acontece na pessoa. Aqui fizemos um resumo gráfico. A imagem psicoafetiva de Deus tem 3 fontes, vamos falar. Os primeiros cuidadores, aí o Freud fala disso, a psicologia geral, Piaget, os primeiros cuidadores, muito importante. Os primeiros 6, 7 anos da vida, muito importante, porque a pessoa vai fazer uma projeção dos primeiros cuidadores para entender a divindade. Emocionalmente, vai ser uma projeção para entender a divindade. Também os estudos, as pesquisas, eu não posso agora fazer a citação de todos os estudos, falam que o ambiente é muito importante. Se você tem uma cultura aqui nos Estados Unidos, é diferente da cultura da África, seu contexto religioso também é diferente. O ambiente é muito importante. Tem estudos que falam que os homossexuais, afro-americanos, tem grupos especiais
ainda grupos de mulheres que têm uma diferença importante na imagem psicoafetiva de Deus, são parte da mesma igreja que as demais pessoas, têm as mesmas doutrinas, as mesmas crenças, mas a imagem psicoafetiva de Deus totalmente diferente. Essa minoria, esse grupo, tem uma relação social com outro grupo que faça uma projeção dessa relação social sobre a divindade. E outra fonte muito importante é a autoestima, o autoconceito, a personalidade, a experiência pessoal. Por exemplo, aqui, os quatro que estamos aqui, com Esli, Roselaine, Lisley, os quatro somos cristãos. Então, todos cremos em Deus, Jesus, mas os quatro temos uma imagem psicoafetiva de Deus diferente, porque tivemos primeiros cuidadores diferentes, um ambiente diferente, e a personalidade, a autoestima, autoconceito que temos cada um de nós é diferente. Então, não tem uma imagem psicoafetiva de Deus que é igual à outra. São todas diferentes nas pessoas. Muito importante. Então, quando você trabalha com a pessoa, com o paciente, com um membro da igreja, e trabalha a história da vida, os traumas, as dificuldades da infância, você está, quando era criança, você está trabalhando também com a imagem de Deus. Todos os traumas, as dificuldades, quando elas alcançam uma curação, não sei se a curação é a palavra, mas é a única que agora me lembro em português, mas vamos falar curação. Quando a pessoa está se sentindo muito melhor dos traumas do passado, isso vai ter uma conexão na imagem de Deus, a experiência psicoemocional de Deus, e vai trazer um alívio para a vida espiritual também. Não sei como estamos de tempo, eu acho que eu tenho que fechar aqui. Néstor, foi fantástico. A gente fica pensando em tantas outras coisas que isso foi um gatilho para a gente querer continuar escutando. Eu vou aproveitar isso que você entrou de traumas, eventos adversos e como isso se relaciona à espiritualidade. Eu queria, Rose, vamos então chamar a doutora Esli para ela compartilhar um pouquinho do que ela trouxe para a gente hoje? Tem que tirar o microfone. Desculpem. Esli, seu tema, então, é traumas, lembranças adversas e recuperação emocional. Nós pensamos nesses temas, tanto o seu como o do Néstor, porque a gente vê que existe realmente há uma relação muito forte entre essas duas temáticas, né? Então, nós gostaríamos que você falasse para nós o que é o que é um trauma, né? O que são essas lembranças adversas e como que elas interferem na espiritualidade, religiosidade, se isso faz a religiosidade ser saudável, disfuncional ou não, enfim. Faz uma apanhada aí para a gente desse. Nossa, isso daí dá quase uma tese, né? Mas assim, pontue para a gente. Eu vou pegar o gancho aqui do Néstor, quando ele fala assim da imagem psicoafetiva de Deus, eu achei muito interessante isso daí. Eu tenho um caderno de oração, que é um caderno de trabalho, né? E a gente faz desenhos e não sei o que, mas depois no final a gente vai escrevendo as orações. Justamente por quê? Porque a gente sabe que o nosso conceito, nossa doutrina, nossa crença lógica, racional, às vezes é muito diferente, pode até inclusive ser dissonante com o que a gente está sentindo. Então, uma das coisas e isso acontece por quê? Porque eu acho que assim, existe um rompimento, né? Nós fomos criados para um mundo perfeito, e nós não vivemos neste mundo perfeito. Quem deu uma olhadinha assim ao redor esses dias aí já deu para perceber que as coisas estão realmente muito complicadas, né? E as pessoas, mesmo pessoas ditas boas, né, não são perfeitas, né? A gente tem aquela esperança de que a expectativa, melhor dita,
de que as pessoas que me amam sempre vão me tratar bem, nunca vão me fazer mal. Por quê? Porque a gente tem esse imago Dei, essa imagem de Deus dentro de nós, que de alguma forma espera que as pessoas sejam honestas e íntegras e amorosas e que façam o bem, que me tratem bem. Só que as coisas não aconteceram assim. E seja como for que as pessoas creem, né? A gente lê, por exemplo, na história do Jardim de Éden, onde Deus deu uma opção, né, para o primeiro casal, diz, olha, se vocês me obedecerem, né, se vocês não comerem da árvore, vocês têm essas consequências, se vocês comerem, tem aquelas consequências, e agora resolvem o que vocês vão fazer. Então, a gente vê algumas coisas importantes aqui, que a saúde emocional sempre implica na possibilidade da gente escolher entre o bem e o mal. E que as coisas têm consequências, né? Seja para cá, seja para lá, tudo tem consequência. E isso faz com que a nossa vida tenha muitos lugares onde há e houve rupturas, né? Coisas que vão rompendo a nossa vida. E elas vão rompendo em lugares diferentes, né? Como o Néstor falou, acho que muito bem. Às vezes rompe mais pela parte cognitiva ou mais pela parte emocional. Às vezes, assim, as pessoas estão de mal com Deus, né? Eu tinha uma amiga que dizia assim, sabe? Estou de mal com Deus, depois eu faço as pazes. Aí ela vai lá e faz as pazes, entendeu? Então, as pessoas também têm essa parte emocional, né? Em relação a Deus. E Deus é grande o suficiente, né? Para aguentar, inclusive, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas e as nossas dificuldades. E Ele nos ama mesmo assim, apesar de tudo isso. E nós vamos vivendo certas coisas na vida que vão criando dificuldades e vão impedindo o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, que a gente chama assim, psicoemocional, psicossexual, psicossocial, né? Quem sabe até psicoespiritual, que são as nossas experiências adversas, que também são conhecidas como traumas, coisas, eu chamo as farpas do coração, né? Que eu acho que para mim é mais fácil. E essas coisas impedem que certas áreas da nossa vida se desenvolvam de uma forma saudável, de uma forma apropriada, de uma forma reta, né? Na igreja, às vezes, quem sabe a gente fala assim, até de uma forma santa. Deus falou comigo muitos anos atrás, e tem sido tema de muitos livros depois, sobre como não, sem sanidade, né? Isso ele falou em inglês, em espanhol, então, sem sanidade não há santidade. Sem sanidade, não tem santidade. Se a gente não cura as coisas do nosso coração, tira as farpas do nosso coração, nós não conseguimos viver em santidade. O que significa santidade? Uma vida que agrade a Deus, né? Aquela vida que Deus nos chamou a viver, né? Com retidão, com integridade, com honestidade, amar o próximo, amar a Deus, amar a si, né? Fazer o bem, cuidar de quem é pobre, cuidar dos órfãos, cuidar de quem precisa mais de nós, né? E são essas coisas que vão nos impedindo de viver uma vida mais ajustada, mais saudável, mais adaptativa àquilo que Deus nos chama a viver, de uma forma realmente santa, justa, né, correta, dentro dos nossos princípios bíblicos. Então, esse é um grande obstáculo. Então, a gente vê áreas da nossa vida onde a gente não consegue escolher fazer o bem, né, são áreas que, em geral, né, tem uma farpa que está impedindo esse desenvolvimento. Eu me lembro do apóstolo Paulo que dizia assim, o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E as coisas que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Às vezes eu fico pensando assim, quem sabe ele não podia fazer um pouquinho de MDR e podia, quem sabe, ajudá-lo nesse sentido. Que é um outro papo, para outro dia. Mas eu acho que tem áreas das nossas vidas que a gente deseja viver melhor e não consegue por causa dessas experiências adversas. Houve um estudo, eu vou até pedir para postarem na nossa página, houve um estudo que se fez uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, que eles chamam o estudo ACE, né, que significa Adverse Childhood Experiences, as experiências adversas da infância. E a gente tem, inclusive, eu fiz uma apresentação de quase uma hora, não vou falar muito comprido disso, mas o resumo da ópera é: as nossas experiências, cientificamente falando, nossas experiências adversas, elas impactam a nossa saúde, não só emocional, física. E eles desenvolveram uma escala de 0 a 10, onde eles fizeram um estudo com 17.421 pessoas. Quer dizer que não é um estudo assim para a gente brincar em serviço. Onde eles puderam mostrar que quanto mais experiências adversas na infância, por exemplo, abuso físico, sexual, verbal,
a separação uma só vez dos pais antes dos 18 anos, a perda dos pais, se sentir negligenciado, ou então que não era importante, ou que assim, não teve o que comer suficiente, que as pessoas não cuidavam dele, negligenciado. Se você vai juntando isso, 3, 4 a mais, o índice de probabilidade de você ter uma doença grave na vida adulta vai crescendo exponencialmente. Então, hoje nós temos assim confirmações científicas das coisas também que Deus ia nos ensinando na Bíblia, né? Que as coisas vão nos impactando, às vezes até através das gerações. Hoje se fala muito assim de psicologia transgeracional, de que certos traumas vão sendo transmitidos transgeracionalmente, né? Inclusive a gente vê como às vezes até os netos de sobreviventes do Holocausto tem uma série de traumas que não são deles, mas que estão sendo transmitidos pela vivência, né, familiar. E a gente vê isso também. Também a gente vê que as bênçãos são transmitidas, né, até a 1000ª geração. E essas dificuldades, não, elas são transmitidas 3, 4 gerações. E a gente vê muitas vezes isso. Então, nós precisamos tratar disso. A Francine Shapiro, que desenvolveu o MDR, que é uma abordagem recente, dos últimos 30 anos, que significa dessensibilização e reprocessamento por meio, né, dos movimentos oculares, que é o que acontece com a gente quando a gente dorme, quando a gente sonha, né, todo mundo sonha, tem um movimento rápido ocular, vai processando os eventos do dia, a gente vai arquivando no nosso cérebro, guarda lá na nossa memória, o dia que a gente precisa, a gente vai lá e puxa de volta. Então, ela foi desenvolvendo uma terapia que nos ajuda a pensar conscientemente sobre algumas experiências difíceis que a gente passa, muitas delas na infância, e que impactam o resto da nossa vida, e podemos reprocessá-las, tirar essa farpa. Porque às vezes, como o Nestor falou, às vezes tem impactos neuroquímicos. E se a gente puder fazer esse reprocessamento a nível neuroquímico, essas mudanças são definitivas e permanentes. Deus, eu acho assim, deu uma iluminação para ela e nos ajudou a abrir a porta de entrada no nosso cérebro, de forma que a gente pudesse realmente curar essas coisas, né? Fobias, medos, ansiedade, depressão, abusos sexuais, estupros, violência, essas coisas que, infelizmente, o nosso vida está muito cheio disso. Nós estamos vendo na pandemia como o índice de violência doméstica tem subido assim assustadoramente, porque as pessoas estão em casa, estão encarceladas, estão encerradas, não estão conseguindo sair, e bebem, é um problema do alcoolismo, e muitas vezes isso acaba desembocando em mais violência dentro de casa. Mas hoje nós temos essas formas, né, da gente poder tratar. Eu chamo o MDR da unção de Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer o meu sofrimento. Né? E ele é primo, né, primo irmão, é irmão da unção do Efraim, né? Porque o Efraim significa me fez prosperar nas minhas dificuldades. E eu acho que temos muito disso, né, com esse tipo de terapia tão fantástica, porque nós podemos tirar essas farpas do coração, podemos curar esses lugares difíceis na nossa vida, nós podemos lembrar das coisas como elas aconteceram, porque a gente não é uma lobotomia, a gente não deleta as lembranças estão todas lá, mas deixam de sofrer. Eu lembro, mas não dói, né? E, como muitas pessoas falam, eu pude, assim, crescer emocionalmente, né? Prosperar de certa forma, crescer emocionalmente, espiritualmente, no meu sofrimento. Aquilo que foi tão difícil, aquele vale que eu atravessei, aquele vale de problemas, o vale de Ahor, o vale de dificuldades, de aflições, pode se transformar nessa porta de esperança, né? Onde eu olho assim, realmente aquilo foi muito difícil, mas eu vejo as lições que eu aprendi, como eu aprendi a andar mais com Deus, eu tive a possibilidade de confiar mais no Senhor, no seu cuidado, na sua fidelidade, né? E poder melhorar a minha vida e viver de uma forma melhor, curar coisas que antes realmente estavam me atrapalhando e hoje que não me atrapalham mais, posso escolher melhor entre o bem e o mal. Então, são formas novas que nós temos de terapia que hoje realmente podemos falar em termos de curar, né, lembranças, curar ansiedade, fobias, medos, pesadelos, coisas assim, de uma forma consciente, né? As pessoas sempre estão muito conscientes, elas não perdem a consciência enquanto elas estão fazendo a terapia, e a gente vai fazendo esse protocolo científico, passo a passo, que vai ajudando com os diferentes elementos da memória, que é a imagem, né? Justamente muitas coisas que o Nestor falou, né? A imagem,
né, as crenças, nossas cognições, né, as nossas emoções e as nossas sensações físicas, né, que estão ligadas, porque as nossas lembranças são feitas de todas essas coisas. Então, Deus tem nos dado essa nova oportunidade de poder ajudar as pessoas, né, a realmente se recuperarem de uma forma melhor, né, das suas dificuldades. E eu acho que na medida em que a gente vive melhor, a gente também cria os nossos filhos melhor, nós convivemos na sociedade de uma forma mais saudável, podemos eleger pessoas, né, politicamente de uma forma que estejam mais de acordo também com os nossos princípios, podemos ajudar nos hospitais, nas escolas, de uma forma mais saudável, levando esses princípios de uma maneira que podemos, inclusive, assim, desenvolver até políticas de saúde pública, né? Agora, com tudo isso que nós estamos vivendo com a pandemia, podemos ter ferramentas para tratar as pessoas online com essas dificuldades, né? Nós temos muitos profissionais da área de saúde que estão, assim, naquela luta, alguns que nós já, infelizmente, já perdemos, e outros que estão, né, no medo, com razão, né, o receio das coisas que estão vivendo, sem falar nos milhares de pessoas que já faleceram e que deixaram familiares enlutadas. Então, nós temos formas hoje de poder ajudar as pessoas, mesmo online, como nós estamos fazendo essa live, sem ter que necessariamente ser presencial e que pode realmente dar uma qualidade de vida muito maior. Então, para mim, sempre foi importante a gente poder fazer esse cruzamento, essa integração, né, essa interligação entre o que nós trabalhamos cientificamente, claro, com muito respeito sempre, inclusive com as crenças diferentes das pessoas, tem pessoas que não pensam igual a nós, o que não nos impede também de sempre tratá-los com respeito, com ética, e atender os desejos, os pedidos que eles trazem para a terapia, mas também de fazer isso cada vez de uma forma mais saudável. Então, eu acho assim, não sei se eu consegui dar um resumo aí, um pouco mais, mas... Muito bom, Sli. Muito bom, muito bom. Isso que você trouxe para a gente é uma coisa assim que muda muitos paradigmas, né, que a gente tem, né, no meio religioso, né. Então, por exemplo, os traumas têm conexão com a nossa espiritualidade, sim, eles interferem, inclusive no livre-arbítrio, né, que às vezes as pessoas acham que é só uma questão de escolha, livre-arbítrio você tem a escolha entre o certo e o errado, mas não é tão simples assim, porque o indivíduo tem a sua história, as coisas que viveu, os seus horrores, as suas fragilidades, e isso impacta na forma dele fazer as suas escolhas, inclusive de como ele escolhe servir a Deus, de como ele escolhe viver a religião. Então, realmente o fator espiritualidade ele é muito presente dentro de um processo que a gente tenha uma visão mais integradora do ser humano. Isso é muito bacana. Eu queria, antes de ainda a gente passar a palavra para a Néstor, que você falasse um pouquinho também, você tocou num ponto sobre a questão da transgeracionalidade, que a gente pode herdar traumas, né? Além disso, a gente pode ter traumas coletivos, Sim. Muitas pessoas terem traumas, e existem terapias que possam atender de maneira coletiva esses traumas? Muito boa pergunta. Eu acho que assim, a Bíblia nos fala, né, em termos de transgeracionalidade, que Deus visita os pecados dos pais, né, até a terceira e quarta geração. Não é que Deus né, julga, assim. É que são as consequências, né? Quando a gente vive numa família de violência, os filhos e os netos, muitas vezes, também aprendem por convivência esse tipo de padrão de conduta desadaptativa. Mas a gente vê isso também a nível comunitário. E eu acho que aí nós temos dois tipos, mais especificamente, assim, de traumas, que são os desastres naturais, né? Por exemplo, explode um vulcão, um furacão que passa, né? Uma inundação ou uma seca estendida, né? E nós temos os desastres não naturais, que são a guerra, a violência urbana, né? Uma pandemia que a gente, assim, é um pouco o que aconteceu, né? Quem é que tem controle sobre isso? E, por outro lado, quanto que isso também impacta nossas vidas. E hoje, na terapia MDR, nós temos protocolos, né, que nos permitem, inclusive, trabalhar a nível grupal, a nível comunitário. Podemos aplicar certas técnicas, certos protocolos, online, inclusive. Uma delas é a técnica Flash, que a gente tem trabalhado muito, é uma coisa muito mais nova, mas muito segura e que nos permite colocar de lado, né, o nosso sofrimento e poder, inclusive, nos concentrarmos nas coisas boas e
dessensibilizar essas coisas. Usamos desenhos, né, outras coisas assim, que a psicoterapia sempre usou, por exemplo, mas outras formas de trabalhar, até a nível de aconselhamento pastoral, que nos permitem também a gente ajudar as pessoas online, a nível grupal, grupos de apoio mútuo, que nós podemos desenvolver, inclusive assim, com os profissionais da área de ajuda, de saúde, com as pessoas enlutadas, com os familiares. Nós temos hoje ferramentas e protocolos, que a gente chama de protocolos de intervenção precoce, onde nós podemos entrar nos primeiros dias e semanas e ajudar a evitar, inclusive, que as pessoas desenvolvam uma síndrome de estresse pós-traumático. Né? Então, antigamente as pessoas achavam, não, a gente tem que esperar um tempo para as pessoas, né, consolidarem a memória. Não, hoje a gente pode, inclusive em Israel, a gente vê intervenções no hospital, na sala de emergência, com vítimas de terrorismo, onde estão fazendo intervenções para ajudar as pessoas a diminuir a dor emocional, a dor de tudo que eles estão vivendo, de forma que eles possam viver melhor. E nessa pandemia isso tem sido muito importante, porque eu acho que assim, hoje nós ainda estamos no meio disso tudo, fala-se que aqui no Brasil estamos vivendo o pico, vamos viver o pico nos próximos dias, na próxima semana, estamos vivendo isso já há 3 ou 4 meses, mas parece que a coisa assim está realmente muito aguçada. Mas nós vamos viver as consequências disso muitos anos, né? Eu não sei se você se lembra do incêndio da Boate Kiss, que aconteceu, acho que são mais de 7 anos atrás. A cidade de Santa Maria ainda vive, né, as consequências e o impacto, né, de um incêndio numa boate, né, que matou quase 250 pessoas, a maioria delas jovens, teve famílias que perderam todos os seus filhos, né? E foi assim, uma coisa muito impactante, até hoje. E a gente vê, em termos de trauma psicossocial, quando há um desastre assim, se a gente não trata essas coisas, aí sim a gente começa a ver índices crescentes de violência, quando nós estamos falando de violência doméstica, de homicídio, de suicídios, né? De alcoolismo, de compulsividades, de desadaptação, inclusive dos jovens, dos filhos. A gente vê prostituição, condutas sexuais não apropriadas. Por quê? Porque as pessoas não conseguiram digerir, né, o impacto daquilo que elas estão vivendo. Muitas pessoas que estão passando essa pandemia em quarentena sozinhos, né? Absolutamente, só estão 4 meses sozinhos em casa, né? E qual é o impacto disso? Então, nós temos hoje ferramentas para poder ajudar isso, evitar consequências de longo prazo e ajudar as pessoas a digerir as coisas de uma forma mais imediata, dando ferramentas e possibilidades de realmente viver melhor, né? De ter fazer melhores escolhas, porque eu acho que os nossos traumas nos impõem decisões que a gente não faria se a gente não tivesse aquilo, e quando a gente cura, aí realmente a gente pode escolher melhor, mas nós também podemos ir desenvolvendo condutas que sejam mais adaptativas e que permitem também ajudar ao próximo. Fantástico, Evi. Muito bacana. A gente é uma fala de esperança, né? Que existe esperança no meio desse caos aí. E o nosso momento já se aproxima aí dos finalmente. Nós vamos integrar esses 2 temas aí com o tema o MDR na cura de traumas, transtornos para se ter uma espiritualidade saudável. Esli, Nestor, vocês trabalham com MDR na prática clínica. Doutora Esli, eu tive o prazer de ter aula, ser formada por ela, e assim, é um enriquecimento do começo ao fim, como vocês observaram nessa meia horinha que a gente teve juntos. O Nestor, ele é uma pessoa que tem contribuído também demais na minha formação, e ele foi um grande incentivador do MDR na minha vida. Eu queria que vocês explicassem para nós como que vocês integram o MDR na prática clínica de vocês, ou seja, por que pode ser usado em diversas abordagens psicológicas e como que vocês utilizam? Aí vou eu. Vamos embora. Eu começo, depois você termina aí, porque eu conheço o Nestor e a gente trabalha com isso faz tempo. Eu acho uma das coisas importantes do MDR é que
A gente tem um protocolo, né, científico, inclusive é importante a gente salientar que hoje é uma das 2 terapias para trauma reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, né, que eu acho que assim, é um selo importante. Então, eu acho que o MDR traz nesse protocolo é o que eu chamo assim, de um arcabouço, é um tipo de um framework, né? É uma estruturação onde o paciente pode colocar as suas dificuldades e muitas vezes até de uma forma mais protegida, porque às vezes as pessoas têm até vergonha de contar algumas coisas, de falar de alguns temas, especialmente assim, às vezes de abuso sexual, e ficam constrangidos, especialmente quando é de outro sexo, assim, se o terapeuta não é para homem ou para mulher, quando é assim. E a gente tem essa possibilidade de poder criar essa estrutura onde a pessoa pode colocar as suas lembranças, né? E permitir que o cérebro mesmo, eu acho que Deus criou um mecanismo dentro do nosso cérebro tão fantástico, porque o cérebro é capaz de se curar a si mesmo se a gente criar essas condições específicas, né? A Francine Shapiro, que foi quem desenvolveu, ela dizia assim, algumas coisas importantes. Uma, de que o trauma era a base de toda a psicopatologia. Né? E se a gente falar que trauma e pecado andam juntos, né, a gente pode dizer, de certa forma, que o pecado é a base de todas as dificuldades que nós enfrentamos, que é o que nós lemos na Bíblia. Então, a gente só muda um pouco a terminologia e é isso. Então, a gente tem que ver isso. Mas também ela falava da importância da gente poder trabalhar as coisas, porque a gente sabe que dentro disso, a mente é capaz de se curar a si mesma. Ela dizia assim, a gente tem um corte na mão, a gente não precisa ficar falando com a mão, Sara, 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 a não ser que a gente mora no Equador, aí a gente sana, 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 colita de rana, sina, sana, hora e sana, manhã, mas isso aí, assim, são as rezas de mãe, né, porque toda mãe tem as suas culturas, as suas formas, né, de beijar e sentir, fazer com que os seus filhos se sintam melhor, mas não é necessariamente isso que vai curar, não é falar que vai curar, é o amor que cura, né, eu sempre falo isso. Então, a Francine dizia assim, se o nosso corpo, dadas as condições certas, a ferida fecha sozinha, por que não a nossa mente? E foi isso, eu acho que uma das coisas brilhantes que ela conseguiu foi encontrar a forma da gente poder ajudar o cérebro a se curar sozinho. Então, é o cérebro da pessoa, na sabedoria, inclusive sabedoria divina, né, que vai se curando. Então, e ela dizia uma terceira coisa importante, o MDR nunca coloca dentro da pessoa algo que não é próprio dela, ou que vá contra os seus valores, ou a sua ética, os seus princípios. O MDR não pode obrigar uma pessoa a ferir algo que é importante para si, ou naquilo que ela crê. Se aquilo destoa, a pessoa diz, não, não é por aí. Não é por aí, porque o cérebro sabe, as pessoas sabem se é. Então, a gente não consegue, graças a Deus, a gente não consegue colocar algo que não é. E também a gente não tira da pessoa aquilo que é importante, aquilo que é necessário. Às vezes tem pais enlutados, né, que vêm dizer assim, eu tenho receio de fazer essa terapia, esquecer, né, eu tenho um filho pequeno que faleceu, e eu tenho receio de fazer essa terapia, esquecer, porque agora só o que eu tenho são as lembranças do meu filho. E a gente explica que não. O que vai desaparecer, de certa forma, vai atenuar, vai melhorar, é o sofrimento desnecessário do luto. Porque existe, primeiro, um outro luto, um outro sofrimento que faz parte, né, que eu acho que até honrar, né, a lembrança da pessoa. E a gente vai, assim, se desfazendo das coisas ruins, difíceis, das lembranças complicadas, ou quem sabe até do momento da morte, aqueles flashbacks, aquelas lembranças, e pode resgatar o que tem de bom, né? Que a Bíblia nos ensina que a gente tem que examinar as coisas, todas as coisas, e ficar com aquilo que é bom. E o MDR nos ajuda muito a fazer isso, a poder reter aquilo que é bom. E o cérebro vai reprocessando aquelas coisas negativas e espontaneamente vão surgindo coisas positivas, vão surgindo soluções, vão surgindo entendimentos, né, umas percepções mais positivas e mais adaptativas. Então, eu acho que assim, eu acho que é uma das coisas assim, fantásticas que eu não me canso, tem mais de 20 anos que eu me formei em MDR, e todos os dias eu chego em casa me beliscando, assim, olha o que aconteceu, eu fico pensando que coisa maravilhosa que aconteceu no consultório hoje, uma coisa que poderia ter levado 6 meses, 1 ano, ou nunca ia se resolver, se resolveu em 1, 2, 3, 4 sessões, porque é uma terapia também muito rápida, porque é o cérebro da pessoa que vai curando.
E, claro, se nós temos um contexto, um princípio cristão, eu tenho muitos pacientes que, assim, antes deles virem para terapia, eles oram, pedem a Deus, né, para orientar, inclusive para me orientar, o que eu acho ótimo, né? E eu acho que isso é uma coisa muito bonita. É um mecanismo do nosso cérebro que eu acho que Deus que colocou lá dentro e que hoje nós encontramos a forma de fazer isso, trabalhar a favor do ser humano. Não sei se o Néstor quer dizer mais alguma coisa aí, porque eu, como falo disso sempre, Eu vou falar mais uma coisa, Esli, para as pessoas que estão aí assistindo e elas trabalham com algum outro enfoque, alguma outra orientação na psicologia. Eu comecei trabalhando com a terapia sistêmica. Essa foi minha pós-graduação, eu trabalhava com a terapia sistêmica, individual, com famílias. Depois eu fiz uma formação em terapia de grupo, que agora eu utilizo muito no hospital, tenho que fazer como 10, 11 grupos todas as semanas. Agora, você pode falar, eu trabalho com a sistêmica, a cognitiva comportamental, eu faço terapia de grupo. O MDR vai ser bom para mim, e o MDR é um modelo transteórico, eu acho, que você pode utilizar qualquer seja a sua orientação profissional. Então, para mim, a formação no MDR foi muito boa porque é tão efetiva para traumas e situações que muitas vezes você está trabalhando muito tempo com outros enfoques, é muito efetiva especialmente para isso. Então, não importa a orientação que você pratica, pode praticar o MDR também como uma ferramenta muito boa, é muito mais que uma ferramenta, mas eu queria fazer essa aclaração, que é muito útil. Se você tem outra orientação, pode somar uma ferramenta que é uma ferramenta bem grande. E eu acho bem lembrado isso, porque a própria Francine dizia que era uma terapia integrativa, né? Uhum. E nós temos dado formação desde pessoas formadas em psicanálise, daquelas bem ortodoxas, inclusive, né? Passando por terapeutas de grupo, como eu sou, né? Psicodramatista, pessoas com Gestalt, pessoas da TCC, né? E, inclusive, né? Até assim, de comportamental, de experimental. Eu acho assim, aí cada pessoa vai adequando, né? A sua forma de trabalhar. Algumas pessoas agarram o MDR e fazem isso, praticamente só isso, e com a sua orientação. Mas tem outras pessoas que vão integrando em terapia de família, terapia de casais, né? De uma forma. Nós temos várias colegas, inclusive. Uma das nossas treinadoras escreveu um livro sobre casais, né? Como ela fez a integração da terapia MDR no uso com terapia de casais. Então, a Silvana Salomone. Muito legal o livro, assim. Então, eu acho assim, bem lembrado isso, a Francine falava do sinclético, da síntese do eclético, né? De como a gente pode trabalhar com diferentes abordagens e fazer essa síntese, essa integração. Muito bem lembrado. Muito bom, Esli. Muito bom, Néstor. A gente fica aqui, se a gente pudesse, ficaria aqui à noite, assim, né, dentro, conversando com vocês. Vocês trouxeram de maneira muito clara, né, a questão de que a dimensão da espiritualidade, ela deve sim ser um ponto de trabalho nosso como terapeutas, né, e que os traumas, os eventos adversos, eles implicam sim, afetam a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade. E eu queria que o pessoal aqui no Face, na página do Face, fizeram alguns comentários. Se alguém tiver alguma perguntinha, a gente vai abrir aqui 5 minutinhos para isso. Vocês podem perguntar, fazer alguma pergunta. Né? Então, deixa eu ler aqui. Alguém está falando sobre a importância do MDR como neuroplasticidade do cérebro. É isso mesmo, Esli, que ocorre? É uma função de neuroplasticidade? Como eu tenho muitos anos de formação, em março eu celebrei 40 anos de ter me formado. Eu aprendi muito pouco sobre neurologia, neuroanatomia, né? O que a gente aprendeu? Que o cérebro é uma caixinha de concreto e dentro tinha uma manteiguinha e que se você perdeu um neurônio, torrou, acabou, sabe? Acabou, né? Você perdeu para sempre.
E se achava assim que era uma coisa muito fixa e sem grandes soluções. Hoje, 40 anos depois, nós temos uma compreensão tão diferente de cérebro, do que o cérebro é capaz de fazer em termos de contornar com outros caminhos neuronais, até de regeneração neuronal se fala. Hoje tem exercícios, fisioterapia, tratamentos. É uma coisa impressionante, porque inclusive a gente pode ver cérebro, porque quando eu estudei na faculdade, imagina se a gente podia, não tinha nem ecografia, não tinha a biópsia de agulha, não tinha nada dessas coisas. E hoje a gente vê o cérebro. O Daniel Amen fala muito disso, da importância da gente poder ver o cérebro e poder tratá-lo, né? Então, a neuroplasticidade nos ensina que hoje a gente tem essa possibilidade de modificar a forma que a gente tem, não só de percepção, mas até nível neuroquímico e neurológico. E Nestor, estão perguntando aqui também se essa terapia MDR, mesmo dentro das variadas abordagens que a gente tem, é possível fazer isso de maneira online? Outra pergunta que surgiu aqui. Eu acho que todas as perguntas do MDR temos a Esli para falar a resposta muito mais autoritativa que meu, mas eu trabalho com MDR online. Minha prática clínica eu fiz muitas vezes online e agora temos ainda um protocolo para fazer bem tratamento online, porque é preciso agora, por a pandemia e a situação, fazer online. Eu me surpreendi um dia, eu estava trabalhando com um colega em Califórnia, a localidade do Encino, e eu fui para trabalhar juntos, aprender do colega, e me surpreendi quando ele começou a fazer MDR online. Não sabia que era possível, isso foi há uns anos. E foi muito interessante, porque funcionou muito bem. Assim que é possível, não sei se Esli falar mais alguma coisa. Eu acho que todas nós, 3, 4 meses atrás, quem já não trabalhava online, fez um grande mergulho. Todo mundo assim. Eu fui uma aqui de uma semana para outra, né? Como é que nós vamos fazer isso? Eu, graças a Deus, sempre tive interesse assim, em trabalhar com internet. Eu fui mais... Porque a maioria das pessoas da minha geração não são tão interessadas, mas eu sempre gostei muito de computador, de coisas assim. Então, foi uma questão de adaptação. Hoje nós temos aplicativos específicos que nós podemos usar, temos formas de fazer o movimento bilateral, que pode ser tátil, auditivo ou visual, já adaptados para online. Claro que tem certos cuidados a mais que a gente tem que ter, em termos éticos e de cuidado, assim, quando a gente está trabalhando com uma pessoa, quem a gente não pode alcançar, assim, com a mão e catar, mas existe, eu estou fazendo isso, inclusive eu faço intensivos de 2 dias online. E isso tem sido fantástico. Eu já atendi, nesses 4 meses, já atendi pessoas assim, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Chile, vários outros países, em outras partes do Brasil. Então, assim, de repente, com isso da gente poder atender online com cuidado, com ética, abre também possibilidades da gente tratar um número muito maior de pessoas. E é possível, tem protocolos específicos, cuidados específicos, mas funciona e funciona muito bem. Ok. De tudo que vocês falaram aí, tudo muito bom, se vocês pudessem dar assim, uma dica ou algo que vocês gostariam de pontuar para os nossos colegas psicólogos, psiquiatras e, enfim, as pessoas que estão nos assistindo, que você gostaria que eles não esquecessem. Primeiro Esli e depois o Nestor. O que vocês gostariam da fala de vocês? O que vocês gostariam que eles não esquecessem nessa noite? Eu acho que é importante a gente entender que nós somos seres humanos integrados, não só dentro de nós, como na comunidade e com a nossa espiritualidade. E nós temos percepções emocionais criadas em função dos nossos as experiências adversas, que tem a ver também com a nossa percepção espiritual. E se a gente não cura as farpas do nosso coração, a nossa vida espiritual, né, também não vai melhorar em alguns aspectos, porque isso trava. Então, eu acho que se eu pudesse dizer alguma coisa, eu queria que todo mundo... O meu desejo é que todo mundo fizesse MDR, todos os profissionais se formassem, o meu desejo é que todos
os psicólogos cristãos do meu país se formassem em terapia MDR, porque é uma forma de trabalho que vai ajudar muito, e que pudessem realmente ajudar as pessoas a esquecer o seu sofrimento, não as suas lembranças, porque a gente precisa lembrar, né, trazer à lembrança as coisas que nos dão esperança, e a gente não quer esquecer o que nos aconteceu, porque inclusive traz sabedoria, mas poder esquecer o sofrimento, porque eu acho que isso assim é uma coisa, e hoje nós temos ferramentas para isso. Eu gostaria de dizer, muito obrigado, Wesley. Eu não sei como falar o que quero falar em português, assim que não vou falar. Mas o que eu queria, se você tira uma coisa da fala de hoje que eu compartilhei, seria que para ser um bom psicólogo, um bom psiquiatra, que faça inclusão da espiritualidade, para ser um bom profissional que faz isso, você tem que ser um bom profissional. E alguns estão escutando, falando, o que quer dizer Néstor? O que está falando? Estou falando que para ajudar bem na espiritualidade das pessoas, você tem que ser um bom profissional e fazer seu trabalho. Não ser o pastor, não ser outra coisa. Seja o psicólogo, o psiquiatra da pessoa. E se você ajuda a pessoa com as questões que têm que ver com a infância, a criança, ajuda a pessoa com o ambiente, o grupo, se ajuda a pessoa com a personalidade, a autoestima, o autoconceito, todas as áreas da pessoa, você vai estar ajudando a pessoa na espiritualidade. E você tem que lembrar isso, e você tem que lembrar isso para o paciente, para que ele entenda que tudo o que você está fazendo está ajudando a sua espiritualidade também. Se o paciente é cristão, espiritual, e ele está procurando um profissional cristão, ele vai valorar muito. E como a Ashley falou, se não tem sanidade, não tem santidade. Vai na mão. Para fazer isso bem, aí com o Saison, temos uma pós-graduação, onde fazemos o ensinamento do método CIPE, Cristão Integrador Psicoespiritual. E temos uma formação para fazer essa integração profissionalmente e fazer bem para o paciente. Muito interessante. Muito obrigada. Vamos lá ver. Ô, Lisley, fala suas palavras finais para a gente e fala um pouquinho, já que você é a pessoa que representa o Psyson aqui no Brasil, fale um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Olha, é como você falou, dá vontade de ir noite adentro, porque quanta riqueza, quanto conhecimento, foi despertado tantas coisas importantes. Eu estava acompanhando as perguntas do grupo, muita coisa vai vir, viu, gente? Eu acho que a gente logo, Roselaine, já vai pensando num próximo encontro, numa próxima temática. Mas uma das coisas mais ricas que eu fiquei pensando quando ela usou a brincadeira do manito, fiquei pensando, mas é verdade, por que a gente às vezes não dá a importância devida a essa máquina incrível que Deus nos deu, né? E se a gente é um ser tão completo, por que a gente não cuida de cada coisa, né? Por que negligenciaríamos alguma dessas partes? Então, eu queria agradecer a vocês, doutora Esli, Néstor, pelo prazer de estar com vocês nessa noite. E eu queria contar um pouquinho, então, do que o Néstor comentou. Nós temos, já estamos na 10ª edição em espanhol dessa formação para terapeutas, que a plataforma Psyson realiza, e já estamos terminando a 2ª formação em português. Agora, no 2º semestre, já vamos para a 3ª formação, onde a gente realmente conta e trabalha um pouco esses aspectos com os profissionais que querem conhecer mais, até para tirar um pouco do medo de abordar certas temáticas que são tão importantes para os pacientes, de que maneira a gente lidar, de que maneira abordar. Tem mais uma novidade, assim, fresquinha que a gente tem, já estamos na 6ª semana, se eu não me engano, de um curso de formação para líderes espirituais. Essa formação já está
está acontecendo em espanhol e agora no segundo semestre vai acontecer em português, gente. Estou contando aqui para vocês de primeira mão e tem sido assim fantástico. São em torno de 130 líderes religiosos que estão cursando essa certificação. E está sendo, assim, maravilhoso conhecimento, essa integração que eles estão fazendo, inclusive para entender até onde eles podem ir, quando derivar, quando encaminhar. A importância do autocuidado tem sido, assim, realmente fantástico. Mais uma vez, agradeço a vocês pelo privilégio que a gente teve de estar juntos nessa noite. Lisley, muito obrigada também a tua participação. É interessante, eu e a Lisley nos conhecemos há muito tempo atrás e agora estamos de novo juntas, né, Lisley? E eu gostaria de encerrar essa noite de hoje, que foi muito poderosa, muito abençoada. Eu me sinto, acho que a Lisley também se sente assim, uma pessoa muito abençoada, né, por Deus, de nós bebermos tanto da formação do Psaison, nessa questão para terapeutas cristãos, como do MDR, pela doutora Esli, que também foi nossa professora. Então, assim, a gente teve essa iniciativa porque, eu vou contar um pouquinho para vocês o porquê que a gente tem tanto esse brilho nos olhos quando a gente fala dessas duas plataformas, né, da Psaison e da Trauma Clinic, né? Mais ou menos há 10 anos atrás, eu passei por um processo de psicoterapia e a minha terapeuta fez 2 sessões de MDR comigo, e essas 2 sessões valeram por pelo menos 6 meses de terapia. E eu queria saber sobre isso, fui buscando, encontrei a doutora Esli no congresso que teve do CPPC, e ali a gente pôde, então, ter as primeiras tratativas, e montamos essa primeira turma que se formou hoje, uma turma linda, foram 16 pessoas que se formaram hoje, e não tem como a gente ficar só para a gente. Então, vocês que estão nos assistindo, quando a gente fala com essa empolgação, é porque quando a gente passa por essas formações que nós estamos dizendo aqui, e a gente vê no paciente, no cliente, ou na pessoa, como eu chamo, né, a pessoa atendida, a transformação, a eficácia do trabalho, algumas sessões que depois a gente fica impactado, emocionado pelo resultado tão rápido, efetivo e assim transformador, essa transformação, essa transmutação que pode ser feita pelo processo de estimulação bilateral na terapia MDR. E juntar isso com essa perspectiva que a Esli tem da questão cristã, que o Nestor também traz para a gente, esse entendimento da espiritualidade, é algo assim maravilhoso e eu vejo como uma condução até de Deus à nossa vida para isso. E eu queria convidar aqui, tem muitas pessoas aqui participando, vocês que estão participando, nós estaremos, em função do Covid, que a Esli falou, veio e mudou muita coisa, nós estamos tendo o privilégio de fazer, então, uma nova turma online. Então, eu vou pedir, nós vamos colocar aqui no chat um link que vocês podem se inscrever para conhecer e se tiverem interesse de participar dessa turma online, que vai ser começado já, está bem próximo, em setembro a gente já começa, né? Começa em setembro e a formação vai ser lá em abril. A gente tem, entre os períodos de formação, que são 3 níveis, a gente tem a prática clínica supervisionada, né? Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Se vocês tiverem interesse, entrem na página da Trauma Clínica para conhecer, entrem na plataforma Psaison para vocês conhecerem também sobre essa formação que Nestor trouxe um pouquinho, assim, ó, muito pouquinho de tudo que a gente já leu, do que ele já escreveu, né, Lisley? Então, assim, maravilhoso, maravilhoso. Uma boa noite para todos. Alguém quer colocar mais alguma coisa aí do grupo para a gente encerrar? Eu queria realmente reforçar o teu convite, porque eu acho que nós temos hoje a oportunidade que a gente não tinha antes, né, de poder oferecer esse curso totalmente online. Então, agora, qualquer pessoa, em qualquer parte do Brasil, hoje pode participar. Nós temos vaga para todo mundo e nós temos interesse realmente de formar. E a gente tem, assim, a mesma qualidade, com práticas, com supervisão, com tudo, e realmente muda a forma da gente viver, muda a forma da gente trabalhar, muda muito a vida da gente. Então, gostaria só de reforçar seu convite, de quem tiver interessado, nós vamos deixar o link na página do Facebook aí da Praça. Quem tiver interesse em saber mais informação, pode se inscrever, depois a gente manda mais informação. Meu filho colocou lá já o endereço para a gente, tá, Lisley? Já está lá no bate-papo ali. E vocês podem nos procurar, tá ali o endereço também da plataforma Psaison.
isso E também. vai ficar gravado isso, né? Vai ficar gravado, vocês podem compartilhar com outros colegas, psiquiatras, psicólogos, cristãos, que vocês queiram ser generosos em compartilhar isso, que é tudo de bom. Esli, muito obrigada pelo teu carinho em nos atender esse convite. Néstor também, muito obrigada, querido. Foi fantástico essa noite aqui com vocês. Elise, um beijo no seu coração. Obrigada, gente. Um prazer, uma delícia estar com vocês nessa noite. Obrigada. Eu também agradeço muito. Esse convite foi muito bom. Foi muito bom ver o Néstor de novo também. Um abraço a vocês também. Até a próxima, se Deus quiser. Até.